a segunda parte do que nos foi pedido para falar é a necessidade de ordem no culto. E nós vamos estar meditando no livro de 1 Coríntios, o capítulo 14, começando do versículo 26 até o 40. 1 Coríntios, capítulo 14, começando do versículo 26 até o 40, que nos diz assim a palavra do Senhor. Que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou por muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, o termo culto no Antigo Testamento é abad, e no Novo Testamento latreu, que significa, tanto em um como o outro, servir, serviço, e se refere ao serviço sagrado oferecido a uma divindade. Êxodo capítulo 20, versículo 5, Mateus também, a referência sobre isso, capítulo 3, versículo 10. O culto de adoração que nós damos para Deus é a reunião mais solene da igreja, em gratidão ao Senhor por todas as bênçãos que estão relacionadas, não é, com a salvação que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas. O salmista se expressa nessa forma, o Salmo 116, o versículo 12 e o versículo de número 13. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?
tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, a pessoa principal, amados, do culto que nós damos para o Senhor, não é o pregador. A pessoa principal do culto que nós damos para Deus não é o cantor, não é aqueles que têm dons, não é aqueles que profetizam, não é grupo de louvor, coral, conjunto, obreiro, mas todos nós entendemos que a principal pessoa do culto é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? E a Ele seja toda a honra e toda a glória. Por isso que o nosso culto nós devemos prestá-lo a Deus com ordem e com decência, porque nós estamos fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Ele é a peça central do culto e ele merece honra, ele merece respeito, ele merece que façamos ou que desenvolvamos o nosso culto com ordem e com decência, evitando dois lados. Um é o lado do formalismo, do ritualismo, da liturgia seca, da liturgia mecânica, que impede com isso a ação e o mover do Espírito Santo de Deus no nosso meio, não é? Porque às vezes a coisa é tão organizada, tão bem trabalhada, não é? Que o Espírito Santo de Deus não pode fazer nada, porque o homem preencheu tudo, está tudo tão bonito, tão organizado que não dá nem para o Espírito Santo de Deus se mover, não é? Já por outro lado, não é? Tem outros que fogem de tudo isso, não é? E parte para o oposto, né? Escandaliza e fazem coisas terríveis, não é? Mirabolantes dentro do culto, não é? E isso impede a edificação das pessoas, porque às vezes é tanta distração, é tanto show, é tanta coisa que também as pessoas podem entrar e sair e não teve nada, porque ninguém sabe onde foi o começo, ninguém sabe também onde foi o fim, ninguém sabe onde foi o meio do culto, ninguém sabe nada, porque não dá para entender, não é? Então, quando a gente medita nesses versículos de 1 Coríntios, o capítulo 14, onde nós temos lido, não é? Que foi escrito pelo apóstolo Paulo, nós aqui podemos ver o cuidado que o Espírito Santo tinha com relação à forma que nós devemos cultuar ao Senhor Jesus Cristo, não é? Era o cuidado que a igreja não fosse nem para um lado nem para o outro, mas que a igreja, quando fosse se reunir para cultuar, fizesse as coisas com normalidade, com regularidade e de uma forma decente, não é? Só para que a gente possa entender um pouco mais do que ocorria na igreja de Corinto, ou seja, do porquê as coisas muitas vezes ocorria de forma equivocada na igreja de Corinto, é que a cidade de Corinto ela foi uma das cidades, segundo os historiadores, não é, da Bíblia, uma das cidades mais prósperas da Grécia, não é? E que, segundo alguns historiadores, ela se tornou uma cidade autônoma, uma cidade soberana, durante o período arcaico da história da Grécia. E, desde aqueles tempos, Corinto experimentou um notável desenvolvimento, já naquela época, no sentido do comércio, devido à sua localização, e isso trouxe muitos benefícios, não é? Eles eram famosos também na arte, não é? Em vasos de cerâmica e na cultura de um modo geral. Isso trouxe acúmulo de riqueza para a cidade. Era uma cidade rica, era uma cidade próspera,
não é? Era uma cidade que tinha muita gente com boas condições, não é? E isto fez também com que seus habitantes, na maioria, tivessem boas condições, porque tinha o fluir, não é, dentro daquela cidade. E assim nós podemos ver que tudo isso trouxe muitas outras coisas, não é? Porque quando existe muito dinheiro e o dinheiro ele não é servo, ele é senhor, então a tendência é se partir para o lado contrário. E aí houve muita imoralidade na cidade, existia um templo dedicado à deusa Afrodite, não é? Que era a deusa do amor, não é? E isso, consequentemente, trouxe muitos males para a igreja, porque as pessoas que estavam aceitando a Jesus e estavam vindo para a igreja, eles, de uma certa forma ou de outra, eles viviam influenciados pelaquela cultura, não é? Eles viviam influenciados por tudo aquilo que existia dentro daquela cidade, não é? E essa igreja, que foi fundada por Paulo em uma das suas viagens missionárias, ela sofria também, não é? Porque muitas pessoas ainda não estavam completamente libertos dessa influência que existia dentro da cidade, não é? E conforme o livro de Atos, Paulo, quando ele esteve naquela cidade, na sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 18, ele estabeleceu essa igreja ali naquela cidade. Hoje em dia, nós podemos notar também que muitas influências negativas estão dominando os cultos em muitas igrejas, onde a negligência para com os ensinos teológicos e doutrinários, não é? Principalmente de igrejas neopentecostais, como estamos falando de pentecostalismo, não é? E tem tomado lugar em muitas igrejas e também algumas igrejas, até Assembleias de Deus mesmo, que têm se deixado levar, não é? Têm se tornado vulneráveis para com modismo doutrinário, teológicos e também litúrgicos também, não é? Isso tem se tornado notório, principalmente pelos dias em que vivemos, onde tudo se posta nas redes sociais e a gente acaba vendo muitas coisas que estão tomando lugar, não é? Cultos que se parecem mais com shows, não é? Púlpitos que se parecem mais com picadeiro de circo, não é? E muitos já nem chamam de púlpito, não é? Hoje já chama de palco. E em alguns lugares, passarela, não é? É o que se fala, não é? Cantor tal, vem aqui tomar lugar no palco, não é? Vem aqui, né, passar aqui na passarela, não é? Então, é o que se fala hoje em dia, não é? Mas voltando para a igreja de Corinto, amados, ela era também uma igreja pentecostal, não é? Como as nossas igrejas. Segundo Paulo, nós já falamos aqui antes, nela não faltava nenhum dom, não é? Existia os dons, a manifestação dos dons era fluente naquela igreja. Todas as manifestações espirituais do Espírito Santo tinha lugar ali naquela igreja. No entanto, era uma igreja que estava envolvida em diversas dissensões. Era uma igreja que estava envolvida com pecados morais graves, não é? E também a falta de ordem nos cultos de adoração a Deus. Ou seja, a desordem era tanto que o próprio culto havia se tornado um entrave para o progresso espiritual dos crentes. O culto para Deus, ele deve ser feito, ele deve ser celebrado com decência e com ordem. E isto é algo que tem que ser indispensável para todas as igrejas em todas as épocas, não é? Assim, nós vamos ver, em primeiro lugar, algumas das causas das desordens
no culto da igreja de Corinto e que estão acontecendo em muitos lugares também nos nossos dias. Primeiro, como nós falamos, era dissensões. Existia muitas dissensões na igreja. 1 Coríntios, o capítulo 11 e o versículo 18, nos diz assim: porque antes de tudo ouço que quando vos juntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. Não é? O capítulo 1 também, de 1 Coríntios, versículo 10 ao 13, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Capítulo 3 também, versículo 4 a 6, ele diz assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, assim, nós podemos ver que, em vez dele se reunir para cultuar o Senhor, em gratidão a Deus, em louvor a Deus, para, com isto, promover comunhão, edificação uns para com os outros, ele já se reunia para cultuar com o espírito de briga, de contenda, de divisão, de inveja. Então, isso é, na realidade, algo dentro de um culto para Deus, não é? Isso é algo que, na realidade, não se deve permitir, porque nós estamos diante de um momento que é um momento mais sublime que nós damos para Deus, é o nosso culto. E se reunir num culto com discussão, se reunir num culto para louvar a Deus, não é? Com espírito de divisão, de inveja, não é? É algo que, na realidade, não se pode permitir, não é? Porque nós estamos ali para louvar, estamos no culto para engrandecer a Deus. Hoje em dia, muitos púlpitos parecem mais um lugar de desabafo, não é? Um lugar onde se prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas que os cultos mais parecem um ringue, não é? Onde, em vez de estar se falando de Jesus, está se discutindo, está se falando coisas que, na realidade, não tem nada a ver. Não é? Então, isso não é realmente uma forma para se conduzir o culto do Senhor Jesus Cristo, não é? O púlpito, ele é feito para se falar de Jesus, não é? Para dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus Cristo leva para o céu, não é? Se existe algum problema, esse problema se resolve depois do culto, não é? Esses problemas se resolvem conversando, não é? Se aconselhando, mas não permitir que isso tome lugar na hora do culto. O culto é o lugar de louvar e de engrandecer a Deus para sermos edificados pela palavra de Deus, não é? Pelo aquilo que Deus tem, pelo alimento que Deus tem para nos dar, não é? Temos o nosso momento de louvor a Deus, onde nós damos de nós mesmos para o Senhor, e depois temos um momento onde nós vamos também receber de Deus para as nossas vidas, para crescermos, não é? Para nos amarmos mais, para estarmos mais juntos uns dos outros. E ao que parece, era o contrário
de tudo isto que estava havendo na igreja de Corinto. E é justamente hoje em dia, em muitos lugares, o que tem acontecido. É totalmente o contrário, não é? Em vez da pessoa sair louvando a Deus, as pessoas saem falando, as pessoas saem sem entender, na realidade, o que foi que houve dentro daquele culto. Por isso que nós temos que ter essa sabedoria e esse cuidado, não é? Se existe algum problema, porque nenhuma igreja é perfeita, não é? Todas as igrejas têm umas pessoas que falam uma coisa, tem outros que falam outra, mas o culto nós temos que saber conduzi-lo de forma que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido, seja louvado, não é? E que vidas sejam alcançadas por isso. Porque se alguém vem para uma igreja, já vem com uma necessidade espiritual, já vem talvez porque o Espírito Santo de Deus o dirigiu, e chega ali e encontra dissensões, encontra contenda, então, quer dizer, essa pessoa vai dizer, eu estou vindo aqui porque pensei que era um lugar santo, pensei que era um lugar onde eu ia aprender, e eu estou vendo aqui que há dissensão, há um problema, há discussão. Que culto é esse? Que momento é esse? Não é? Então, isso é algo interessante. Uma certa vez eu estava procurando uma igreja para alugar, e me falaram de uma igreja americana, e um irmão disse assim, o senhor vai lá, pastor, assiste o culto deles, e aí o senhor vê como é que eles são e tudo, porque às vezes não é porque é uma igreja americana que a gente vai alugar, eu não sei que igreja é, eu não sei o que eles pregam lá, eu não sei o que eles falam, então eu tenho que saber para saber também onde eu vou alugar, onde é que eu vou entrar. Não é porque a gente pode estar entrando, alugando numa igreja que não tem nada a ver com a gente, o espírito que está ali é outro, é totalmente diferente, não é? E quando eu cheguei lá, eu fiquei vendo assim, a igreja estava dividida entre dois grupos. Por quê? Porque o pastor havia se separado da esposa, não é? E ele estava com outra namorada, e agora a esposa voltou para a igreja. E como ela tinha muito tempo na igreja, né, tinha muita gente na igreja que gostava da esposa antiga. E tinha uma turma nova que gostava da esposa nova. Então, uns estavam querendo que a esposa fosse embora e que o pastor ficasse com a nova, o outro grupo estava querendo que a nova fosse embora e que o pastor ficasse com a esposa antiga, não é? Então estava esse rolo dentro da igreja, uma discussão, não é? E a gente só escutava os murmúrios, né? Eles conversando um com o outro, e ela está ali, ela chegou, e ela isso, e ela aquilo, e não pode, essa tem que sair daí, olha essa megera, por que ela foi fazer isso? Agora atrapalhou a vida do nosso pastor com a sua esposa, e não sei o quê, e eram esses os comentários. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou entrar num lugar desse, eu não quero alugar aqui, não é? Com esse espírito de dissensão, deram uma divisão dentro da igreja. Então isso realmente acontece, e isso está rolando o culto, e a gente está vendo as pessoas falando, a gente está vendo as pessoas murmurando, falando um com o outro sobre o que está ocorrendo. Então, quer dizer, um culto desse, na realidade, o Espírito Santo de Deus quer mover, o Espírito Santo de Deus quer trabalhar, mas muitas vezes fica impedido, porque o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, e é algo sublime o Espírito Santo de Deus, não é? E muitas vezes fica impedido porque as pessoas não estão nem aí para isso, eles querem ver a vontade deles serem feita, eles não querem ver a vontade de Deus, não é? Eles querem colocar a sua vontade na frente, o que eles querem, o desejo deles, e fica com isso aí, e na realidade isso não tem nada a ver com o culto que nós devemos dar para o Senhor. Em segundo lugar, outra causa da desordem no culto da igreja de Corinto era a carnalidade, não é? Carnalidade que imperava nos cultos da igreja de Corinto. 1 Corinto, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Não é? Então nós vemos aqui que essa carnalidade era sem dúvida porque muitos ainda estavam influenciados pela imoralidade sexual
existente na cidade de Corinto, que cultuava a deusa Afrodite. Claro que havia alguns naquela igreja que eram guiados e cheios do Espírito Santo, mas muitos eram carnais, ou seja, crentes cuja vida não era regida pelo mover do Espírito Santo, não é? E nós sabemos que esse tipo de crente, ele só vive em contenda, ele só vive envolvido com defamações, não é? E isso, na realidade, traz perturbação para os cultos de louvor e de adoração ao nosso Deus. Hoje em dia também, onde muitos cultos são levados pelo mesmo espírito de carnalidade que opera no mundo, não é? Devido a várias coisas, não é? E muitas vezes há muita liberdade, muitas vezes há muito liberalismo, não é? E isso vem para dentro do culto e muitas vezes é difícil de cultuar em um ambiente como este, não é? Muitas vezes é difícil de se glorificar a Deus em um ambiente como esse, em um culto onde a carnalidade impera, não é? Onde os desejos carnais e muitas coisas horríveis imperam, não é? Existem cultos e igrejas que, às vezes, você vê as pessoas, namorado, noivo, muitas vezes se acariciando dentro da igreja, muitas vezes até dando um beijinho dentro da igreja, num culto. Quer dizer, você está cultuando a Deus, não é? E tem uma pessoa ali que está pensando que está num lugar de namoro, um lugar de romance, não é? E muitas vezes não se fala nada, muitas vezes se deixa esse tipo de coisas ocorrer, não é? E isso é prejudicial ao culto que nós damos ao Senhor. Isso é uma realidade, não é? Eu quando criança, eu me lembro, os homens sentavam de um lado e mulher sentava do outro, não é? E não existia esse tipo de coisa. Mas, hoje em dia, com as mudanças, não é? Isso acontece em alguns lugares, não é? E muitas vezes são permitido, não é? Permitido esse tipo de carnalidade, não é? A título de querer ganhar as pessoas. Eu creio que, em vez de ganhar, isso atrapalha os cultos, porque em permitir, as pessoas pensam que pode e, na realidade, vão continuar fazendo esse tipo de coisa dentro dos cultos, não é? Eu creio que tem que se repreender, tem que se falar, para que, na realidade, então, possa haver realmente uma mudança e um respeito para com aquele momento que nós estamos dando para o Senhor. Tem que ser feito, na realidade, como um momento sagrado, para Deus, não é? Eu me lembro, quando nós éramos pequenos, nem sequer na mesa, na hora de comer, nós podíamos estar com brincadeira. Por quê? Porque meus pais, eles diziam, Jesus está aqui na mesa, e não se pode estar com esse tipo de brincadeira. Às vezes querer jogar uma coisa um no outro, querer fazer, tinha muitas vezes que levar um puxão de orelha, um beliscão, algo, porque Jesus está aqui na mesa. Agora imagine num culto a Deus, não é? Então isso é algo que, na realidade, nós não podemos permitir, dar brecha nenhuma para que esse tipo de coisa aconteça, não é? Eu já vi uma pessoa pregando, ele falar que foi pregar numa igreja e que ele tinha que pregar olhando para cima, não é? Porque se ele olhasse para baixo, as irmãs, né, que estavam sentadas praticamente com as suas pernas de fora, não é? Então é carnalidade, são coisas que estão realmente acontecendo e que muitas vezes não se fala nada contra esse tipo de coisa, não é? Por isso que muitas vezes, quando diz, você é pastor de onde? Da Assembleia de Deus, mas da Assembleia de Deus, aquela igreja tão dura. Mas é dura, mas no sentido da doutrina, no sentido de manter a ordem, não é? A santidade, que é isso que nós temos que
permitir e fazer, porque nós estamos na presença de Deus, nós estamos adorando ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, e o culto, ele não é lugar para carnalidade, mas lugar para quebrantamento, lugar para que nós possamos ver o mover do Espírito Santo, que ele tenha liberdade para trabalhar, para se mover, para manifestar os dons no nosso meio, não é? Muitas pessoas falam, mas porque hoje os cultos são diferentes, antigamente os cultos havia cânticos espirituais, hoje é difícil de você escutar um cântico espiritual, muitas irmãs eram usadas por Deus, era algo lindo, algo maravilhoso, o mover do Espírito Santo, é porque a carnalidade está entrando nos cultos, e nós não podemos permitir esse tipo de espírito que atuava na igreja de Corinto. Não temos que falar mesmo, e Deus vai honrar. Deus vai honrar quando nós honramos a Ele. Deus ele entende que a nossa atitude é zelo, a nossa atitude é cuidado para com Ele, para com a presença dEle, que é santa, que é pura e que é digna de todo respeito, de toda devoção. Ele sabe que nós estamos fazendo porque honramos a Ele, e a sua palavra diz que Ele honra aqueles que honram a Ele. Então a gente não tem que ter medo, não é se vai ser taxado de durão, se vai ser taxado da bleia, ou disso ou daquilo, não importa. O que importa é que nós estamos fazendo porque sabemos a quem nós estamos adorando. Nós não estamos dando um culto para um político, nós não estamos dando um culto para o homem, nós estamos dando um culto para Deus. Para Deus, ele é tudo, Ele é sublime, Ele é santo, Ele é puro, e Ele merece que o nosso culto seja um culto com entendimento, com decência e com ordem. Simplesmente isso, não é? Escuto que as pessoas vão de qualquer forma, de short, de chapéu na cabeça. Eu não aguento quando eu vejo uma pessoa de chapéu na cabeça, dentro da igreja de chapéu. Para mim é uma falta de respeito para aquele culto que eu estou dando para Deus. E eu não consigo. Eu tenho que pedir. Eu falo, por favor, meu irmão, aqui dentro a gente não pode usar chapéu. As pessoas vão na corte aqui nos Estados Unidos, eu não sei no Brasil, mas aqui eu já fui em corte, fui ver pessoas que tinham problema. Em corte está lá escrito, você não pode entrar de bermuda, você não pode entrar de óculos escuro, não pode, você não pode entrar com a cabeça coberta, entende? Na corte, diante de um juiz. Agora imagina você estar diante do juiz dos juízes, não é? Tem gente que vem para a igreja do culto com óculos desse tamanho na cara, escuro. Meu Deus, aqui dentro só tem o sol da justiça, mas não é assim também, não é? Para estar de óculos, não precisa estar de óculos, mas fica andando para lá e para cá, entende? Quer dizer, isso atrapalha o culto. E muitas vezes as pessoas não querem dizer nada, não querem falar, não é? Porque, quem sabe, às vezes aquele dá um dízimo grande e se falar não vai voltar mais, não é? Ou coisas assim, e vai abrindo, não é? Então, é algo que nós realmente temos que ter cuidado com a decência e a ordem, porque nós não estamos, como diz lá no Nordeste, na casa de Mãe Joana, nós estamos na casa do Senhor, não é? Prestando um culto ao nosso Deus. Em terceiro lugar, outra das causas das desordens no culto da igreja de Corinto era a falta de moderação, não é? 1 Coríntios, o capítulo 11 e o versículo 21, diz assim a palavra de Deus: porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se, não é? Então era falta de controle nos atos e nas ações deles na hora do culto, né? O culto da igreja de Corinto era costume deles celebrar a Santa Ceia cada vez que eles se reuniam. Então eles tinham também a Santa Ceia, e conforme alguns comentaristas, eles falam que eles tinham uma festividade que era chamada de ágape, ou seja, a festa do amor, não é? E para alguns crentes daquela igreja, em vez desse momento, dessa festa,
servir para fortalecer, na verdade, eles no amor e também na unidade cristã. Antes da ceia, eles se embriagavam e os mais ricos comiam de tudo, enquanto que os menos tinham, os que menos tinham padecia de fome, não é? E assim a gente pode ver que eles transformavam uma festa que era de caráter espiritual, ou seja, um culto de caráter espiritual, em algo profano, não é? Tal como a festa que os de lá de fora fazia a deusa Afrodite, não é? Que eles tinham na sua cidade, não é? Que era praticado pelos profanos, pelos ímpios e pelos adúlteros, não é? Então, hoje em dia, amados, muitos cultos são realmente dessa forma. É triste, mas essa é a realidade que nós estamos vendo nos nossos dias, onde em vez de se louvar a Deus e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo e a sua palavra ter lugar central, não é? Se o culto é mais um lugar onde existe comidaria e bebedice e coisas assim pelo estilo, não é? É só o que existe. Na realidade, não é culto, é como se fosse um clube, não é? Coisas assim que, na realidade, não dá nem para acreditar, não é? Nessas coisas que estão acontecendo. Mas, para adiantar, em quarto lugar, outra das causas da desordem no culto da igreja de Coríntios era a ignorância que existia em muitos deles com relação aos dons espiritual. Não é? Nós sabemos, entendemos que, como crente, não é proibido ser usado pelos dons de falar em língua, nem de profetizar no culto, mas tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Não é? Conforme a doutrina da palavra de Deus, conforme os ensinos que estão contidos na palavra de Deus. E tudo tem que ser feito, como diz Paulo, faça-se tudo para edificação. Edificação quer dizer o quê? Construir com um processo, ou seja, construir com um crescimento sólido, gradual, com um crescimento uniforme e constantemente na vida do crente. Os crentes de Corinto, eles ignoravam o propósito evangelístico, o propósito edificador do culto na vida espiritual do crente. E, em vez disso, o que acontecia? Eles exibiam vaidosamente os dotes espirituais que eles tinham, provocando alvoroço, provocando dissensões no meio do culto. Infelizmente, hoje em dia também a gente vive uma fase de imediatismo na igreja, não é? Onde vir a igreja e prestar um culto em reverência ao Senhor dos Senhores já não basta, não é? Não basta a pessoa vir. Tem pessoas que não, para ele é como se está faltando algo, ele não se contenta em vir, em louvar ao Senhor, em estar decentemente na casa do Senhor, em glorificar a Deus, em dar glória a Deus, dar aleluia, se regozijar com a palavra de Deus, com o alimento, não é? Que ele recebe da palavra de Deus. Não, ele quer algo mais. Ele quer algo mais, ele tem que ter algo diferente, não é? Senão, se ele não sair do culto, onde houve alguma coisa diferente, então o culto não valeu, o culto não foi um culto normal, não é? Tem que ter reteté, tem que correr para lá, tem que correr para cá, não é? Tem que plantar bananeira, ele tem que fazer algo diferente, não é? Não pode estar sentado, não pode ter um culto normal, louvar, se alegrar. Muitas vezes a gente não precisa fazer nada, a gente ali sentado no nosso banco, Deus começa a ministrar, muitas vezes até quando cantamos o hino da harpa, o Espírito Santo de Deus se move, a gente chora, a gente se alegra, e a gente sai dali satisfeito, contente, porque a gente sabe, Deus falou comigo, Deus ministrou o meu coração, a gente sai com aquela alegria, que coisa maravilhosa, que
culto maravilhoso. Mas tem outros não. Se não houve uma carreirinha, se não houve um trenzinho, se não houve aviãozinho, se não pulou, se não plantou bananeira, se não teve 3, 4, 5 profecias, então se ninguém falou em língua, então não, esse culto não valeu, esse culto não foi pentecostal. Então muitas vezes as pessoas estão confundindo, não é? A verdadeira igreja pentecostal não é com movimento, com show, não é? O que eles querem é isso, é ter show, não é? Tem que botar a mão na cabeça, tem que cair no chão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é muita coisa, porque senão essa igreja não é pentecostal. Não é? O culto não valeu, não foi importante esse culto, não é? Então eles têm que sair do culto cambaleando, eles têm que sair do culto, esse que foi culto mesmo, não é? É esse o tipo, não é? Porque se eles não recebem o poder, não é? O culto não valeu. E por aí vai, não é? Eles se esquecem que uma das evidências do fruto do Espírito se chama domínio próprio, não é? Domínio próprio. E por isso que hoje em dia tem cultos que parece mais uma brincadeira, não é? É uma falta de reverência total, onde as pessoas passam por cima, sal grosso, fogueira santa, tem até piscina, né, dentro da igreja, que é o mergulho do Jordão, não é? E são coisas assim que, na realidade, não dá para entender, não é? Porque não parece, na realidade, ser um culto de louvor, ser um culto de adoração, ser um culto de agradecimento a Deus pela salvação, porque o intuito dessas coisas é só ganhar a emoção do povo, e o intuito daquilo ali não está para adorar a Deus, aquilo ali não está pensando que as pessoas vão ser abençoadas, não, dar um mergulho dentro da piscina dizendo que é o Rio Jordão, aquilo ali é simplesmente uma farsa, não é para levantar um dinheiro, para forçar as pessoas a dar, porque senão as pessoas não vão dar, não é? Porque se faz um culto normal, não é só com o hino da harpa, com louvor, com adoração a Deus, com cânticos especial, com o momento da palavra, isso já não é suficiente, porque aí as pessoas já estão cansadas disso, não é? Mas nós sabemos que quando nós louvamos ao Senhor, quando nós fazemos as coisas com ordem e com decência, nós fazemos na confiança que o Senhor está conosco através do seu Espírito Santo, e que com o hino que nós louvamos ao Senhor, com a palavra que nós recebemos, o Espírito Santo de Deus se manifesta, o Espírito Santo de Deus é que convence, o Espírito Santo de Deus é o que trabalha. Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que usar de artimanha, eu não tenho que usar de indecência, fazer coisas fora de ordem dentro do meu culto, para que haja mover, para que haja alguma coisa, para que alguma coisa aconteça. Eu não tenho que fazer nada disso, porque quem faz isso aí é o Espírito Santo de Deus. Eu fui chamado tão somente para pregar, eu fui chamado tão somente para liderar e fazer as coisas com ordem e com decência, e o Espírito Santo de Deus faz o trabalho, o Espírito Santo de Deus toca, o Espírito Santo de Deus cura, o Espírito Santo de Deus salva, convence a vida do pecado, o Espírito Santo de Deus começa a soprar e se mover, e a igreja começa a glorificar, outro começa a chorar, outro começa a falar em línguas, outro começa a profetizar, e o mover do Espírito Santo de Deus toma conta do lugar de forma ordenada, de forma decente, e todos saem para casa cheios, com sabor demais. Eu quero voltar na próxima semana, porque é isso que eu quero experimentar, é isso que eu desejo para a minha vida, não é? E aqueles que saem e que fazem parte desses novos moveres, desses novos shows, eles saem e voltam porque eles querem algo que satisfaça de imediato, eles querem algo que mova eles de imediato, e nós não precisamos disto, não é?
Então, e sem falar hoje em dia que existe muito decreto, existe muita determinação, eu decreto isso, não é? Eu determino isso, orações triunfalistas, não é? Onde não se confia mais na vontade soberana de Deus, não é? Mas as pessoas querem que a vontade deles na realidade seja feita, né? E por que também não falar da vergonhosa barganha, não é? Ofertas em certos cultos, não é, que estão para lá de fora de ordem, não é? As pessoas usam de artimanha dentro do culto para ganhar as pessoas. Uma certa vez eu conversei com um pastor, ele foi da Assembleia de Deus e agora está dirigindo outra igreja, e ele disse que todo mês ele muda o envelope. Cada mês o envelope das ofertas tem que ser de uma cor diferente, porque o marketing diz que se continuar com aquela mesma cor, as pessoas cansam e aí eles não colocam o dízimo dentro do envelope. Então eles têm que mudar. Cada mês é uma cor. Cada mês é uma cor para as pessoas. Oh, que cor diferente. Uau, que lindo, que bacana esse envelope. Pum, bota dinheiro dentro. Quer dizer, são artimanhas, são coisas que na realidade não mostram confiança em Deus, mas a confiança no marketing, a confiança numa cor, a confiança que vai mover as pessoas. Então essa é a forma como se está cultuando a Deus nos nossos dias, não é? E falar também nos televangelistas, não é, que difundem a distorcida teologia da prosperidade, da vitória financeira, com o chamado, não é, para semeadura e tantas coisas que eles inventam, não é, com o propósito tão somente de manter um império pessoal, não é, em nome do Evangelho do Jesus Cristo. Então, como a gente já falou, a prática de show na igreja, ela tem se tornado cada vez mais comum, não é? Eu li um artigo intitulado Show Não é Culto, que foi publicado num dos nossos Mensageiros da Paz, por um pastor que dizia assim: no culto, a pessoa mais importante é Deus, no show é o artista. No culto, a Deus ninguém paga. No show, a entrada é mediante pagamento. No culto, Deus está presente. No show, Deus se faz ausente, pois a sua glória ele não dá a ninguém. No culto, o ministro de Deus soleniza as celebrações. No show, o apresentador é condescende à desenfreada desordem. No culto, o povo glorifica a Deus. No show, só gritos e assobios para o artista. No culto, o povo reverencia a Deus em adoração. No show, só há bagunça incontrolável. Mateus capítulo 22, e o versículo 29, a parte B, diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe, amados, o nosso culto ao nosso Deus deve ser regado de todo cuidado e de toda reverência, pois estamos cultuando ao Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Amados, quando nós estamos diante de uma autoridade aqui na terra, o que é que a gente faz? A gente procura todo instante demonstrar àquela pessoa um respeito, uma reverência e até mesmo a nossa admiração. Muito mais nós devemos nos portar quando a gente está cultuando ao nosso Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Estamos cultuando aquele que deu a vida por nós. Estamos cultuando aquele que pagou o preço pela nossa redenção. Estamos cultuando aquele que não se negou, aquele que enfrentou tudo, a humilhação completa. Ele enfrentou tudo por nós. E o mínimo que nós podemos fazer, amado, é dar um culto a Ele em ordem, e respeito, e reverência a Ele, pelo preço que Ele pagou por nós, lá na cruz do Calvário. Tem cultos, amados, também por aí, que parece mais um play center. Um play center. As crianças passam correndo para um lado, as crianças passam correndo por outro, não é?
fazem o que quer no horário do culto. No horário do culto, as crianças não estão nem aí. Eles mandam mesmo, eles fazem, não é? E muitos líderes não querem reclamar, porque aí vem aquele mesmo caso, não é? Mas esse é filho daquele irmão. Aquele irmão tem um dízimo tremendo. Se a gente vai para outra igreja, se ele vai para outra igreja, ele vai dar lá o dízimo, a criança vai correr do mesmo jeito lá e ele vai dar lá, então é melhor que ele dê aqui. E deixa fazer o que quer, não é? Isso é algo completamente errado. Pode ser filho do presidente, mas ele tem que se portar. Eu participei de igreja americana por vários anos, cultuando na igreja americana. As crianças americanas, elas são muito diferentes das nossas crianças. Eu pude observar isso. Eles são muito diferentes. Eles sentam, eles não correm, eles não fazem nada, eles são quietos. As crianças americanas falam, meu Deus, como é que esses meninos aguentam? Eles ficavam o culto todo sentados. Foi mais de 5 anos que eu estive participando de igreja americana. E eu vi essa diferença muito grande das nossas crianças nas nossas igrejas. Isso destrói um culto. Isso tira a atenção, rouba. Às vezes tem uma alma ali sedenta, mas está sendo roubada por causa de uma criança que está correndo para lá e para cá, que está fazendo o que quer, dominando o culto. E os pastores, os líderes não estão fazendo nada. Permite, porque é filha do doutor fulano, é filha do irmão fulano, que dá um dízimo muito forte e não pode se reclamar. E estão bagunçando com o culto. Nós temos que ter cuidado, temos necessidade, mas quem supre nossas necessidades é Deus. Se vai sair, é porque ele nunca era dali. Nunca era dali, então deixa que vá. Deus vai cuidar, Deus vai mandar. Vai passar momentos de aperto? Vai. Nós temos passado por momentos difíceis, onde a gente olhava para um lado e para o outro e não sabia o que fazer. Uma vez eu liguei para o pastor Joel, não me esqueço, nunca disse, eu disse, pastor, eu estou doido aqui para abrir a porta, pastor, e eu vou sair correndo por esse mundo afora, porque já não aguento mais. E eu pensei, ele vai me dar agora uma palavra de força. Aí ele disse, Glai, quando você fizer isso aí, por favor, antes de abrir a porta, me liga e me fala, porque aí tu sai correndo daí da Califórnia, eu saio correndo também daqui da Flórida, e vê se a gente se encontra nesse meio de mundo aí afora, porque é o que eu quero fazer também. Mas é isso, amados. Mas sabe o quê? Depois vem a bonança, depois Deus abre a porta, depois Deus move as águas, depois Deus traz a vitória, depois Deus traz a bênção. O Senhor honra aqueles que lhe honram. Honremos ao Senhor na hora do nosso culto e Deus vai nos abençoar por isso. Deus vai nos abençoar. Outra coisa, amados, o nosso culto, ele não começa no horário que a gente marcou lá na igreja. Não. O nosso culto, ele não começa quando a gente chega na igreja. Não. O nosso culto começa quando nós nos levantamos pela manhã, desde cedo. Servir ao Senhor não se prende tão somente ao momento em que nós estamos no templo, mas esse deve ser o nosso estilo de vida, algo que não cessa. Quando recebemos a bênção apostólica, não, aí terminou o culto, agora vamos fazer o que a gente pode. Não, porque o nosso culto ele vai conosco para a nossa casa. O nosso culto ele nunca se acaba, sempre, às 24 horas nós estamos cultuando a Deus, nós estamos louvando a Deus, nós estamos engrandecendo a Deus, e o nosso culto a Deus, nós devemos valorizar a participação de todos. Todos podem participar, não é? Visando a edificação e sermos organizados, porque assim vamos ter um culto onde ninguém vai sair confuso, não é? Mas tudo tem que ser no dia certo, na hora certa, para que não deixemos a impressão de que a igreja é uma bagunça, não é? Mesmo que as nossas liturgias sejam um pouco diferentes dos cultos da igreja primitiva, quando os apóstolos ainda estavam vivos, porém os mesmos princípios, amados, que estão aqui na palavra,
que serviram para eles são os mesmos princípios que servem para nós nos dias atuais. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo. O culto tem que ser feito debaixo dos mesmos princípios. Todos podem participar cantando os cânticos congregacionais, orando ou tendo alguma outra participação no culto, desde que se apresente ao pastor antecipadamente, marque sua participação, isso dentro da medida do possível, pois principalmente quando se tem culto de festa, muita gente quer participar, não é? Quer se apresentar. Só para quê? Para aparecer, não é? E por que não dizer os cantores que querem se aproveitar de festa, dessa oportunidade para fazer um marketzinho, não é? Para vender os seus discos, não é? Deus não é Deus de confusão. Igreja não é lugar de comércio, nem de ninguém se aparecer, nem de ninguém querer fazer do culto um meio para que ele possa lucrar. Não, Senhor, os nossos cultos não são para isso. Os nossos cultos são para louvar e engrandecer o nome daquele que vive e daquele que reina, Jesus Cristo. Amém, amados? E assim nós vamos ver sempre o fluir da bênção de Deus. E o culto nunca vai ser frio, quando ele é feito com ordem, quando ele é feito com decência. O Espírito Santo de Deus chega, o Espírito Santo de Deus se manifesta, o Espírito Santo de Deus trabalha, o Espírito Santo de Deus vai mover-se nas nossas vidas e nós vamos experimentar cada culto, amado, vai ser diferente. Eu sempre digo para os irmãos lá na igreja, eu digo, se você não veio pensando que o culto vai ser a mesma coisa, você está enganado, porque aqui quem dirige é o Espírito Santo de Deus. Se você vem, agora estão cantando, agora estão fazendo isso, agora estão fazendo aquilo, você está redondamente enganado, porque aqui quem dirige é o Espírito Santo. Se você estiver aqui, você vai ver que o mover de Deus é diferente, o mover de Deus vai estar presente, a glória de Deus vai estar presente. Pode até cantar o mesmo hino, mas você vai sentir diferente, porque o Espírito Santo de Deus vai estar ali, e ele vai preencher a tua necessidade, ele vai tocar a tua vida, e você vai ver que nenhum culto vai ser igual. Sempre vai ser cheio do poder, da glória, da unção e da manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, amados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, o Espírito neste lugar.